Graça e paz, irmãos. Gostaria de convidá-los a se colocarem em pé, para aproveitar para saudar aqueles que estão em casa, que estão se reunindo em família, para juntos podermos cultuar, exaltar, bendizer, adorar aquele que é o único digno de receber todas essas coisas, que é o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu gostaria de convidá-los a baixar a sua cabeça nessa hora e nós vamos fazer uma oração, pedindo que o nosso Deus esteja verdadeiramente neste lugar e que Ele receba a nossa adoração, receba os nossos louvores como algo agradável na sua presença. Pai eterno, muito obrigada porque mais uma vez nos achegamos até o teu altar de glória para dizermos que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o dono das nossas vidas, somos teus servos e queremos fazer o melhor para ti, Senhor. Nós sabemos que o nosso melhor ainda é indigno da tua majestade, da tua santidade, da tua grandeza, Senhor Deus, do teu poder, da tua misericórdia, do amor infindável que o Senhor tem por nós, mas mesmo assim nós queremos nos achegar até a tua presença e declarar que tu és santo, digno, que deve e precisa ser exaltado diante de todos os homens, que todos através dos nossos lábios ouçam que o Senhor é o grande Deus sobre toda a terra. Aceite o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, Senhor, no nome santo de Jesus. Amém. Nós sabemos que o nosso Deus grandioso, Criador, maravilhoso, Ele fez todas as coisas neste planeta para que o homem, nós, usufruíssemos dela. Mas tem uma coisa que Ele fez para Ele. E o que Ele fez para Ele fomos nós. Ele fez o ser humano único e exclusivamente para conhecer, para amar, para servir e para louvar o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E Deus nos criou para o seu louvor, para a sua honra, conforme fala lá em Efésios, 1 Efésios, no versículo 12, que diz: somos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A palavra de Deus também lá em Romanos 11:36 diz que para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. E é isso que nós vamos declarar nesta noite. Que nós fomos criados, feituras do nosso Deus, para louvá-lo, para engrandecê-lo, para declarar ao mundo o quanto Ele é maravilhoso e tem cuidado de nós. Nós vamos declarar: tu és santo, poderoso, e não há outro Deus como o nosso Deus. Vamos louvá-lo? Senhor, o Rei
dos reis, todo-poderoso, Senhor das leis, Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz, que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz e libertação. És o Alfa, o Ômega, início e fim, Salvador, Messias, Tu és tudo pra mim. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Tu és meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Toda glória, todo louvor, toda adoração, esse Deus maravilhoso. E eu quero te convidar, eu não sei como está o teu coração nessa noite. Talvez você esteja um tanto apreensivo, apavorado com toda essa situação de pandemia que nós temos vivido. Nós temos realmente vivido dias maus. Mas o Senhor nos diz que nós estamos firmados na rocha eterna. E a nossa rocha é Jesus. E nós precisamos confiar nele em todo o tempo. Eu quero te convidar nessa noite a olhar para o alto. A olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. A olhar para aquele que nos diz que nós devemos andar por fé. E não pelo aquilo que nós vemos. Em 2 Coríntios 4:18 diz assim: fixamos então os nossos olhos não naquilo que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aleluia! É nisso que nós temos que firmar a nossa fé, a nossa esperança. É crer nesse Deus que está olhando para nós em todo momento, que guarda as nossas vidas. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 121 que Ele é aquele que nos guarda em todo tempo. Ele não dorme, Ele não cochila, Ele está olhando para o seu povo em todo tempo. E nós, como povo de Deus, precisamos mesmo nos levantar com toda a fé. Precisamos mesmo, assim como eu estava hoje de manhã ouvindo e refletindo o estudo que o pastor transmitiu, né? Que ele falava que nós temos que ter o cheiro de vida, temos que espalhar cheiro de vida. É tanto cheiro de morte nesses dias, nós temos visto tanto cheiro de morte, mas nós precisamos levantar com cheiro de vida, exalando cheiro de Cristo, cheiro de vida, cheiro que traz esperança de salvação, boas novas de salvação, expectativa de vitória, de glória, de vida na presença dEle, amém? E somos a carta de Cristo. Como é lindo, né? Hoje de manhã, pensando nisso, que nós somos o cheiro de vida e somos a carta de Cristo. Nós precisamos expressar esse amor em todo tempo. Então eu te convido a olhar para o alto. O nosso socorro vem de Deus, o Deus da nossa salvação, o nosso lugar seguro, o nosso refrigério em todo tempo. Não importam as circunstâncias, não importam aquilo que estão falando. O que importa é que Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que cuida das nossas vidas, aquele que nos guarda, guarda a nossa entrada, guarda a nossa saída. Oh Deus, nós te adoramos nessa noite, Deus amado. Vem o temporal, vem o dia mal, mas Deus me faz assim. Pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda minha saída, guarda minha entrada. Ele é minha sombra
Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Nós confiamos em Ti, Deus eterno. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Ele é o nosso lugar seguro, vamos declarar. Meu lugar seguro, minha proteção, Todo-Poderoso, Deus da minha salvação. Oh, 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 Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus. Não paro de olhar para os montes, Ele não descansa, Ele é o guarda de Israel, Rei da terra e é também dono do céu. Você pode aplaudir ao Rei da terra, dono do céu, dono das nossas vidas, amado das nossas almas. Que nós possamos fixar os nossos olhares a Ele, tão somente nele, e que as circunstâncias não possam jamais nos distanciar do nosso foco, que é Jesus em todo tempo. Amém? Boa noite, amados. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que privilégio é nós estarmos reunidos mais uma vez para estudar a palavra, para nos aprofundarmos na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem para ministrar às nossas vidas. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17, do versículo 3 até o verso de número 6. Estamos numa série de mensagens com o tema Caminhando com Jesus. E hoje nós vamos entender algumas questões profundas do Senhor para a nossa vida. Lucas 17, de 3 a 6, diz assim: Acautelai-vos, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé, do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Até aqui, vamos orar, queridos? Espírito Santo de Deus, nós clamamos a Tua iluminação, o Teu toque na nossa mente, no nosso coração, para que possamos compreender a Tua palavra, compreender o Teu querer, a Tua vontade para as nossas vidas. Fala conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, este contraste da fé teórica e de uma fé prática não é novidade dos nossos dias. Desde o período em que Jesus estava aqui,
Aliás, o período anterior ainda, onde nós olhamos no Antigo Testamento toda a fé e a caminhada do judaísmo, depois do Novo Testamento, posteriormente o cristianismo, que nós temos ali evidenciado através de Paulo, de Pedro e outros apóstolos usados pelo Senhor, sempre trouxe consigo este questionamento entre uma fé teórica e uma fé prática. E essa é a questão que nós devemos também trazer para a nossa reflexão nos dias atuais. Será que a minha fé, ela é uma fé meramente teórica? Ou seja, será que o que eu vivo por um conjunto de pensamentos, de normas, de padrões éticos e morais, que sim, tem uma correspondência bíblica, mas que quando eu olho para a minha prática, para a minha vida, eles se encontram apenas no plano de fundo ou no plano teórico? Eu converso acerca disso, o meu vocabulário tem a ver com isso, mas a minha prática está longe? Ou eu pratico, né, até certo ponto, a partir do momento que eu começo a ser beneficiado por práticas que contradizem a palavra, qual é a opção que eu faço? É aí que nós começamos a ver se o meu cristianismo ele é apenas teórico, a minha fé é teórica, ou a minha fé ela é prática. Quando chega a questões mais profundas, questões que são difíceis para a minha carnalidade, será que eu opto pela questão pessoal, ou um bem-estar pessoal, ou eu opto por caminhar segundo a palavra de Deus? E aqui é interessante, queridos, eu gostaria de trabalhar duas questões neste texto para a nossa noite. Um texto muito rico, onde Jesus estava falando acerca da importância do perdão. Por isso, em primeiro lugar, eu gostaria de trabalhar esta questão. A importância do perdão. E aqui Jesus ele trabalha algumas expressões. A primeira delas, no verso 3, ele diz: acautelai-vos. Acautelai-vos. E essa expressão no original, proseco, significa trazer para perto, trazer um navio à terra, ou simplesmente atracar, aportar, mudar a mente para, ser dedicado a, devotar pensamento e esforço. Ou seja, o sentido deste acautelai-vos é um sentido de profunda reflexão. É um sentido de parar, né? Essa expressão de um navio que atraca. Ou seja, um navio quando ele atraca, ou ele atraca para simplesmente ele descer ali os seus tripulantes, ou as cargas que estão ali com eles, mas o momento do atraque do navio também é uma oportunidade para se rever todas as coisas, para fazer uma análise, ver como está o casco, como estão os motores, como está a caminhada daquele navio. Reparos que precisam ser feitos, são feitos quando o navio atraca. Ou seja, essa expressão que Jesus traz aqui, acautelai-vos, significa o seguinte: pare agora para refletir, pare para pensar, pare para analisar, pare para resolver essas situações. Essa expressão denota que há uma importância grande no que diz respeito ao assunto do perdão. Ou seja, perdão não é para deixar para depois. Resolver situações não são uma questão secundária no vocabulário de Cristo Jesus. Resolver pendências entre irmãos, resolver questões que levam em consideração o arrependimento, o perdão de pecados, tem primazia no que diz respeito a Cristo Jesus. Por isso, acautelai-vos. Atraque o teu navio agora, porque você precisa parar para refletir e tomar algumas atitudes. Dentro desse atracar, Jesus ele diz o seguinte, ele continua dizendo no verso 3, se o seu irmão pecar, e aqui a expressão fala acerca de qualquer tipo de pecado, se é um pecado contra você ou contra outrem. Posteriormente, ele vai dizer, se for contra você, ainda que seja contra você, perdoe. Mas olha que interessante, se seu irmão pecar, repreenda-o.
E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Pastor, mas eu só perdoo então se há arrependimento. Aqui o sentido deste perdão é justamente de trazer a restauração na comunhão de fé, na caminhada cristã. Está dizendo o âmbito da caminhada cristã. Se ele não se arrepender, o problema é dele. Mas olha que interessante, essa expressão repreenda-o, no original, eptimao, significa mostrar honra, aumentar o valor, o preço, repreender, admoestar, censurar severamente. Nós estamos em momentos, queridos, onde as pessoas não gostam de ser repreendidas. Aliás, não é gostoso, já diz a palavra, quando nós somos chamados à atenção. Mas mais do que nunca, nós vivemos tempos de conveniência, onde as pessoas querem, ou elas polemizam por um lado, porque querem ganhar likes e visualizações acerca de problemas, de polemizações. Tanto é fato que você vê diariamente nas redes sociais o quanto as pessoas colocam nos enunciados de matérias ou de chamadas questões ali que trazem um grande chamariz, geralmente questões problemáticas. Por outro lado, nós temos uma grande maioria de pessoas que querem viver nessa política da boa vizinhança. E na verdade, olha que interessante, quando Jesus ele fala, se teu irmão pecar, repreenda-o. Essa expressão é muito interessante porque fala de mostrar honra. E aqui é algo tremendo de Deus para as nossas vidas. Quando eu olho o meu irmão pecando, e eu não estou indo para julgá-lo, para acusá-lo, mas há compaixão no meu coração, há amor pelo meu próximo. O ato de eu chegar ao meu próximo e conversar com ele, o repreendendo, mostra a honra que eu tenho. Eu estou honrando o meu próximo, à medida que eu estou chamando a atenção dele, para que ele não continue nessa prática que o vai levar ao pecado, ou que já é um pecado que vai levar à destruição. É interessante que essa expressão também era utilizada no que diz respeito a aumentar o valor, o preço, valorizar a pessoa. Ou seja, o fato de eu investir o meu tempo, que poderia ser investido em outras coisas, na minha família, entre outras áreas, e eu investir o meu tempo para chamar a atenção de um irmão que está em pecado, significa que eu estou demonstrando o quanto essa pessoa é preciosa. Olha que interessante. O perdão ele tem tanta importância para Jesus, que ele fala que nós devemos investir tempo. Isso vai trazer valor, mostrar o quanto nós amamos esta pessoa. Na sequência, ele trabalha, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Essa expressão arrepender vem do original grego metanoeo, que significa uma mudança de mente. Arrependimento não é meramente, queridos, uma questão de conveniência. Eu vou fazer desse jeito porque fulano quer. Ou eu estou com um peso na consciência. Não, arrependimento é mudança de mentalidade. Fala mudar o nosso jeito. É uma mudança intelectual que traz mudanças palpáveis, físicas. Então note, queridos, que a questão do perdão, para Jesus, ela tem uma caminhada. Primeiro você para, olha, meu irmão, ele está pisando na bola, está errado. Sendo questões pessoais ou não. Lança por fora aquela ideia de que eu não tenho nada a ver com a vida do meu irmão. Não, querido, tem a ver sim. Mas se houver como motivação o amor, que daí nos leva a ter essa chamada de atenção que demonstra a honra, valorização dos nossos relacionamentos. E se ele se arrepender, se houver uma mudança de mentalidade, perdoe-lhe. Restaure ele à comunhão do dia a dia. Perdoe, ele fala de você trazer, inserir novamente ao dia a dia da comunidade de fé. A importância que há no perdão. Há pessoas que estão com relacionamentos rompidos. Há pessoas que estão vendo ainda o outro indo para o inferno. Sabem que está errado, mas não
tem o amor suficiente para chegar no irmão e conversar em paz e dizer: meu irmão, eu acho que isso que você está fazendo, segundo a palavra de Deus, vai te levar para um caminho errado. E ali poder haver um conserto, uma restauração. É isso que Cristo tem para as nossas vidas. É algo muito mais profundo. Mas isso também fala de nós abrirmos mão dos nossos egos, do eu, abrir mão da minha própria vontade. Há muitas causas, queridos, que não são resolvidas, que não são perdoadas por orgulho, por egocentrismo. Porque a pessoa não quer abrir mão, não quer dar o braço a torcer. Então ela permanece em uma situação de extrema crise e pobreza emocional. Mas que nessa noite o Senhor nos dê graça para colocarmos em prática o Evangelho. A importância do perdão aponta para um segundo momento, que é o quanto a nossa fé precisa ser prática. Como eu disse no início, a praticidade da fé. O perdão, ele não é uma questão teórica. O perdão para Cristo não é uma questão superficial. Pelo contrário, além de ser algo primordial, é algo profundo e prático na vida do cristão. Note que no versículo de número 5, quando a resposta dos apóstolos a Cristo Jesus é a seguinte: Senhor, aumenta a nossa fé. Em outras palavras, os apóstolos aqui estavam fugindo da raia. O perdão não é fácil para ninguém. Mas não é uma questão de aumentar a fé. O perdão não é uma questão de você ter o dom da fé, ou uma fé enorme. O perdão é uma decisão, é uma questão prática da fé. E é nesse sentido que Jesus, no versículo 6, ele responde: se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que você não precisa ter a sua fé aumentada, você só precisa colocar a fé em prática. E a expressão fé aqui, pistes no grego, diz respeito a uma convicção ou uma crença que fala do relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas, geralmente com a ideia inclusa de confiança. É uma convicção da verdade de algo relativo a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Ou seja, a convicção, que é a fé, gera atitudes compatíveis com aquilo que você crê. Fé não é uma ideia, fé é convicção, fala de relacionamento com Deus, e não há outra opção diante desta convicção, senão ter as minhas atitudes transformadas. Ou seja, aquele que crê, ele perdoa. Aquele que se relaciona com Cristo, perdoa. Porque isso não tem a ver com o nosso caráter e as nossas limitações humanas. Isso tem a ver com Deus. Isso tem a ver com a realidade que o próprio Deus, Ele traz para as nossas vidas. É tão convicção que quando o autor aos Hebreus, ele escreve no capítulo 11, verso 1 e 2, ele diz que a fé é certeza de coisas que se esperam, é convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Perdão também é uma questão de fé, porque é convicção. Eu perdoo por uma convicção. Eu perdoo porque eu creio em Deus. Ah, mas e se o fulano fizer de novo? Se ele vier 7 vezes, arrependido, pedindo perdão, perdoe. Porque perdão é convicção. Eu gostaria de finalizar nesta noite com uma expressão de C.S. Lewis, que diz o seguinte: olhe para você, e você vai encontrar em toda a longa jornada de sua vida apenas ódio, solidão, desespero, ruína e decadência. Mas olhe para Cristo, e você vai encontrá-lo, e com Ele tudo mais que você necessita.
Enquanto nós continuarmos olhando para nós, não encontraremos perdão, não encontraremos uma vida sobremodo excelente, como Paulo diz aos Coríntios, que é a vida pautada pelo amor, o caminho do amor. Vamos encontrar ódio, solidão, desespero, decadência, ruína. Mas quando nós olhamos para Cristo e decidimos caminhar como Cristo caminhou, nós vamos encontrar a Ele. E juntamente com Ele tudo o que precisamos. Como amor, como perdão, como alegria, como longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Que nessa noite possamos continuar olhando para Cristo e vivendo uma fé prática, uma fé perdoadora, para a honra e glória do Senhor. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós apresentamos as nossas vidas diante do Senhor. Sabemos que não precisamos de mais fé. Pelo contrário, o que nós precisamos é olhar para Ti e viver a nossa vida segundo os Teus parâmetros. O que nós te pedimos essa noite é que o Senhor nos ajude, me ajude, ajude o meu irmão, a minha irmã, a vivermos essa fé prática, perdoadora, uma fé que caminha olhando para Ti, não olhando para o ser humano, para as nossas limitações, mas olhando para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Que o Senhor nos dê essa graça de continuarmos vivendo não para nós mesmos, mas vivendo para Ti, amando o próximo como a nós mesmos, e o Senhor acima de todas as coisas. Que assim o Senhor nos fortaleça e nos ajude a viver essa fé prática todos os dias da nossa vida. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Estenda suas mãos, meu irmão e minha irmã, e receba a bênção do Senhor. E agora, amada igreja, que a maravilhosa graça do Senhor Jesus, que o perfeito amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo repousem sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus.